5 hábitos não óbvios para mudar o seu corpo até o verão de 2026. Oi, eu sou a Beatriz Paz e eu desmistifico muitos assuntos em relação à nutrição aqui para você. Primeiro hábito não óbvio, aumentar as proteínas durante o seu dia. Por que eu tenho que comer proteína? Normalmente é o alimento que mais a gente deixa de lado, né? Se a gente não se organiza para consumir. Então, se você consome, por exemplo, um ovo, um patê de frango, um iogurte, seja qual for a fonte de proteína ali no seu café da manhã, você vai se sentir mais saciado, logo você vai beliscar menos e você vai conseguir chegar no seu objetivo até o verão de 2026. Então, aumente o consumo das proteínas. O pão não é vilão, mas se você só ficar comendo pão, porque não tá tendo alguma fonte de proteína ali, realmente você nunca vai ficar saciado. Então, aumentar o consumo da proteína, então, pelo menos no café da manhã, no almoço e no jantar, tá? Então, ter proteína pelo menos nessas 3 refeições. Segundo hábito muito importante, você ter pelo menos uma média definida ali de que horas você acorda, dorme, para você colaborar com o seu corpo em produzir hormônios para crescimento muscular, né? O GH é para emagrecimento também. Então, o seu cérebro vai ficar muito mais regenerado se você tiver uma boa noite de sono. Isso vai impactar na questão de saciedade, né, durante o dia e ter mais energia para o terceiro tópico, que é treinar. Então, se você tem uma péssima noite de sono, você nem vai ter disposição nem motivação para treinar. Então, esse terceiro hábito não muito óbvio para ter o corpo que você quer no verão, na verdade, ele é um pouco óbvio sim, mas por que a gente encaixou aqui como não óbvio? Porque muitas pessoas falam o porquê você deve treinar para o corpo, saúde, enfim, mas como fazer isso? E a gente quer desmistificar aqui hoje também. Então, um dos pilares para você ter motivação para treinar é o próprio sono, né? É a própria questão de você se organizar minimamente para isso acontecer. Então, se você se desafiar a pelo menos de 3 vezes na semana, né? E não um treino leve, mas um pouco mais intenso, um pouco mais específico para você, você já vai ver uma boa diferença no seu corpo. Quarto tópico, muito importante para você conseguir o corpo que você quer e a saúde que você merece, é começar a usar a balança. Então, muitas pessoas não têm noção da quantidade que ela deveria ali ingerir. Então, se você começa a usar a balança, você vai conseguir comer mais do que você acha que você pode comer. Então, o arroz, ele é difícil ali de mensurar exatamente. Então, pelas medidas caseiras, você acaba colocando menos do que você poderia, né? Às vezes você poderia ter enchido um pouquinho mais a colher, enfim. Usar a balança, pelo menos quando você vai comer na sua casa, é muito bom, porque você treina o seu olhômetro para quando você for comer na rua também você conseguir igualar melhor, né, aquilo que está no seu planejamento alimentar. Mas dito isso, use a balança, é um hábito não óbvio, mas que vai te ajudar novamente a se saciar mais, a comer um volume maior de comida, então comece a usar. Quinto hábito não muito óbvio e talvez o mais importante é você não privar alimentos, né? Restringir é diferente de privar, então restringir eu evito, na privação eu proíbo os alimentos e isso pode aumentar a minha vontade de querer consumir. Então o que você pode fazer, por exemplo, em relação aos doces? Se eu tenho muito desafio com ele, né? Eu posso evitar alguns dias da semana para o meu paladar ficar com uma menor necessidade de doce. E eu posso colocar em alguns dias da semana uma porção, né? Depois do almoço. E o que é uma porção, Bia? Tá lá normalmente no rótulo, né? Se é um chocolate industrializado, que é referente a 3 quadradinhos. 100 e poucas calorias, no máximo 200 e poucas calorias. Tenta não passar disso, tá? Em relação à marca, escolhas, enfim. Ou é um brigadeiro, ou é uma paçoca. E por que depois das refeições principais? Porque o impacto na glicemia não vai ser tão grande quanto comparado quando você come em jejum. Então, é bem mais prejudicial quando você come em jejum. Então, consuma ele depois de uma refeição principal e tenha equilíbrio para que, de fato, você consiga chegar no seu objetivo, seja até o verão, coloca metas alcançáveis, tá bom? Não vai fazer algo mirabolante em que depois você vai ter um reganho, vai ser péssimo. Então, isso até poderia entrar como não óbvios, né? De você fazer metas alcançáveis.
mas já tô jogando essa dica aqui. Preze por mudar os seus hábitos de forma sustentável. E se você quer entender ainda mais sobre nutrição, fica por aqui que toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, a gente libera vídeos desmistificando a nutrição. E até o próximo vídeo. Deus abençoe!